Dia 23 de junho de 2022, Coronel de Polícia reformado, Paul. Vamos tratar da nossa imprensa, da imprensa brasileira, da imprensa mundial. Mas antes, eu quero prestar um esclarecimento aqui, porque eu fiquei de verificar a situação da AOMAI, Associação dos Oficiais Militares Ativos e Inativos, no estado do Rio de Janeiro, no intuito de tentar aproveitar, a existência de uma associação para tentar fazer com que ela se expandisse dentro daquela ideia que foi apresentada. Infelizmente não poderemos contar, não poderíamos nem tentar essa possibilidade, porque a AOMAI está atualmente sem presidente, sem diretoria. A pandemia coincidiu com o período da eleição na AOMAI, não aconteceu a eleição, ainda ocorreu o falecimento da única funcionária que a AOMAI tinha, então a associação está completamente parada. As informações que eu obtive, não vejo como tão cedo ela volte a existir de fato, Ela existe de direito. Mas para tratar da imprensa, eu tenho certeza que, como eu estranho, muitos dos senhores e das senhoras também estranham o fato da imprensa não cumprir o seu papel social, que é de informar, Pelo menos eu vejo a imprensa sempre assim. Para mim, o dever principal da imprensa é informar. Mas nem sempre isso acontece, Nós temos aqui, eles alegam muito, eu pelo menos, vários momentos que eu conversei com o integrante da imprensa aqui, e eles fazem uma divisão, isso é fato jornalístico, isso não é fato jornalístico. E isso sempre me fez voltar ao tempo da escola de formação de oficiais, onde um oficial, explicando essa questão de relações públicas, ele usou uma frase no sentido de que o policial ser mordido por um cão na rua durante o serviço, isso não é notícia. Agora, se um policial morder um cão durante um serviço, isso será uma notícia de primeira página. Para explicar essa questão de fato, que é um fato anormal, atípico, que seja de interesse da imprensa noticiar. Mas nós temos aqui um fato que é muito relevante para a imprensa simplesmente ignorar. Nós temos um governador que está descumprindo uma lei federal e uma lei estadual. Lei estadual que ele sancionou. A imprensa deveria estar cobrando isso do governador. Na minha visão, isso seria o normal. Como a imprensa cobra uma série de coisas aí, de diversos políticos, de diversos partidos, de diversos governadores, de diversos prefeitos, dos presidentes, mas não cobra. Aqui não cobra. Isso não é tratado pela imprensa. E é algo, assim, muito estranho, A gente só consegue entender isso quando a gente assimila um conceito que não existe imprensa imparcial. Não existe. Não existe no Brasil e não existe em nenhum lugar do mundo uma imprensa imparcial. Toda vez que um repórter, um jornalista fala, aqui nós somos imparciais, não existe isso. Não existe.
você pode ter no máximo um jornalista independente. Ou seja, por exemplo, aqui, né? Se eu fosse jornalista, eu digo até que faça um jornalismo amador, mas se eu fosse jornalista, alguém me paga? Não. Eu tenho algum interesse comercial? Não. Eu tenho algum interesse político? Tenho. O melhor para o Brasil? Esse é o meu interesse. Mas eu posso ser isento, porque eu sou independente. É a única maneira de você ter uma imprensa isenta. É a imprensa independente de todos esses processos. E mesmo assim, nós temos jornalistas independentes que não são isentos. É uma coisa confusa, né? Mas é só isso que explica esse fato. A imprensa, ela sempre tem lado. E não é, volto a dizer, não é a imprensa do Rio de Janeiro, não é do Brasil, não é da América do Sul, é a imprensa do mundo todo. Até nas ditaduras, a imprensa tem lado. Aí ela é obrigada a ter um lado. Mas ela sempre tem um lado. Qual? O dela. É o dela. Olha, eu já testemunhei essa verdade algumas vezes. Não foi uma nem duas, não. Algumas vezes eu já comprovei isso, que a imprensa tem lado e ela só noticia aquilo que é do interesse dela. Então é muito comum você ter, por exemplo, um grande grupo de comunicações que ele age de uma forma, vamos supor, ele faz oposição ao presidente da República, ou a um governador estadual, ou a um prefeito, e um outro grupo, um grande grupo, apoia a mesma pessoa. Porque cada grupo tem seu lado de interesse. É assim que funciona. É muito complicado. Quem direciona a sua formação de opinião apenas pela imprensa tem uma grande chance de ter a opinião deformada. Eu lembro, vou citar 2 casos só. Eu lembro, início de 2008, quando nós fizemos a marcha no governo Sérgio Cabral, a imprensa toda estava lá. Uma grande rede de TV estava fazendo a cobertura, não era ao vivo. Eu me lembro do repórter solicitar autorização para que o câmera pudesse ficar em cima do nosso carro de som para fazer uma tomada do alto da marcha. E ele saiu de lá dizendo que seria matéria no principal programa noturno de domingo daquela grande empresa, né, de comunicações. Aí todo mundo assistiu ao programa e não deu uma vírgula. O nosso lado não era o lado da imprensa. O lado da imprensa era o lado do governador. Não deu nada, não dá nada. Eu assisti isso de novo, testemunhei isso com a clareza solar que está contido até na primeira edição do livro, que eu estou lançando a segunda edição. A imprensa se calar por completo com relação ao Flamengo. Imagine, você que gosta de futebol, ou que já ouviu falar de futebol, pelo menos, passa pela sua cabeça a imprensa esportiva do Brasil esquecer de algum fato envolvendo o Flamengo, deixar de noticiar? Não passa pela cabeça de ninguém.
as grandes redes de televisão, se pudessem, aqui para o Rio de Janeiro, só passariam o jogo do Flamengo. De vez em quando um do Vasco. Porque a audiência é muito maior. Para São Paulo, só passariam jogos do Corinthians, do Palmeiras, alguma coisa do São Paulo. Porque vive em função de audiência. Então eu vi e comprovei o silêncio da imprensa com relação a um fato que ocorreu com o glorioso Clube de Regatas do Flamengo. A imprensa é assim. A imprensa tem lado. Então fica muito difícil para nós conseguirmos pautar a imprensa. Fazer com que a imprensa cobre do governador o fato de que ele está deixando de cumprir duas leis. Será que a imprensa vai noticiar que nós ingressaremos com pedido de impedimento do governador junto à Alerj? Será? Então eu falei isso tudo para chegar nesse ponto. É muito importante essa preparação. Se é uma decisão da comissão dar entrada em uma notificação que possa, no futuro, provocar o impeachment do governador Cláudio Castro, tem que trabalhar isso muito bem junto à imprensa para que possa virar notícia. Se não acontecer isso, nós vamos ter que fazer as vezes da imprensa e ficarmos aqui nos vídeos, no Facebook, no Twitter, no Instagram, pegando a cópia lá da representação protocolada e espalhando para tudo que é lado. Nós vamos fazer isso de qualquer jeito. Se a comissão disponibilizar a cópia protocolada, nós vamos fazer. Mas se a imprensa noticiar, se a imprensa cobrar, ganha uma grandeza muito maior. E essa é uma matéria que a imprensa chama de suíte. O que é suíte? É uma matéria que você pode falar nela hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. Enquanto o governador não resolver o problema, continuar incidindo no erro, a imprensa pode ficar batendo, porque continua o fato acontecendo. Agora, tudo leva a crer que a imprensa está do lado do governador. Esse é o grande problema. Então, aqueles que têm algum conhecimento na área da mídia aí, tentem buscar essas pessoas para tentar furar esse bloqueio para essa notícia sair. Vai ser muito positivo para a nossa mobilização, para a recuperação da paridade, que a gente consiga transformar esse fato em notícias. Na televisão, no rádio, jornal, revista, seja onde for. Mas transformar em notícia, para que se espalhe pela população. É muito difícil furar essa blindagem. Na época do governador Sérgio Cabral, era impossível. Não era difícil, não. Era impossível. Como se você ler o meu livro, você vai dizer, é impossível que isso tenha acontecido. Mas aconteceu. Esqueceram do Flamengo. Imagine, 40 milhões de torcedores e esqueceram do Flamengo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007.